Bom dia, iniciando agosto, um novo mês vindo aí com grandes oportunidades, sem dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo com algumas reflexões de situações que com certeza iremos viver e passar, que tem muito a ver com o nosso interior. Por quê? Iniciamos já essa semana, hoje é dia 3 de agosto, com a lua cheia despontando aí nos céus, a partir da 1 hora da tarde. Lua em Aquário, Sol em Leão. E essa energia da lua cheia, ela proporciona justamente extravasarmos e colocarmos muitos pingos nos is de tudo aquilo que a gente veio trabalhando desde da lua nova e através da lua crescente, onde os projetos e as ideias e as oportunidades vão tomando forma e volume, e na lua cheia realmente é o momento de expandir todo esse conteúdo. E esse começo vem carregadíssimo aí de uma energia yang. Por isso, levanta os olhos, mira no horizonte, mas respira fundo. É uma abundância de energia yang. E marcando esse mês todo que teremos aí pela frente em agosto. O Sol em Leão e Marte em Áries. Lembra que a gente já conversou que Marte permanecerá em Áries por um longo período, até o começo de janeiro de 2021. E junto disso, Mercúrio está prestes a deixar o signo emotivo de Câncer e também vai entrar em Leão, então logo agora chega a quarta-feira. E logo de cara ele se opõe a Plutão e Saturno, principalmente 10 de agosto, começa com Saturno vai até 10 de agosto, depois com Plutão até 22 de agosto. Paciência, pois a tendência é sim de discussões, de intolerância, de radicalismo, vamos dizer assim. É descarregar no outro e muitas vezes com exagero, pois esse exagero vem de Marte desalinhado também com Júpiter, logo agora, nesse iniciozinho aí de mês. Então, uma agressividade principalmente verbal, por conta de ideias, por conta de pontos de vistas e a falta de controle emocional. E isso pode sim deixar algumas marcas, e marcas profundas que às vezes a gente pode colher aí de uma forma que não tem mais volta. E Mercúrio, quando entra no signo de Leão, e serão apenas 15 dias, isso que é interessante, porque ele ficou muito tempo no signo de Câncer, né, por conta da retrogradação. Agora são 15 dias em Leão e logo no dia 20 de agosto ele já entra em Virgem. Então ele traz aí uma comunicação entusiasta, majestosa, ao mesmo tempo bastante egóica também. Isso é importante de perceber como você está se comunicando, como você está realmente deixando com que a verbalização tome conta das oportunidades que surgem para você, o quanto é do seu ego e o quanto realmente é aquilo que realmente deve acontecer. Perceba o tom, principalmente o tom, a forma de falar. Grandes chances aí de nem perceber que você cai nessa frequência de o dono da verdade, o dono da razão, porque Leão é assim, né? É o grande dono da verdade. E é muito melhor a gente focar nesse momento, pois quando o Mercúrio quadrar com Urano, né, que vai acontecer, essas rupturas por conta de um exagero podem sim acontecer abruptamente. E quando Urano atua dessa forma, muitas vezes é difícil o retorno, é difícil realmente retomar de um ponto de partida. E ainda nessa semana, a gente tem Vênus, né? Vênus marca, né, nessa semana e durante o mês aí, no final do mês, a gente tem uma dualidade, a gente já fala disso. Após um longo período também no signo de Gêmeos, foi bastante tempo aí, desde maio ele veio lá em Gêmeos, retrógrado, ele também vai mudar de ar, ele também muda de signo, sai de Gêmeos e entra ele aí então no emotivo Câncer. E digamos que é um amor mais maternal, mais acolhedor.
e isso ganha território durante a sua passagem, durante o tempo em que ele permanecer em Câncer. Então, memórias, romances, relacionamentos de um passado podem realmente aí surgir. E ao mesmo tempo, Vênus em Câncer, por conta do tom mais acolhedor, ele pode ajudar a acalmar todo o rebuliço que fica pairando no ar. A questão toda para esse mês eu destaco realmente é Marte. Ele se estranha com Plutão e essa energia ela é muito poderosa. E se não tivermos percepção dessas nossas reações, que elas vêm principalmente no estilo da autodefesa, o desgaste ele vai se tornar muito, muito claro, muito iminente. E esse desgaste vem por conta de não querermos expor as nossas vulnerabilidades. E isso leva a um risco de muita rivalidade, justamente por conta de Marte em Áries, que por si só já dispara uma grande competição, e de Plutão em Capricórnio, que empodera a questão do saber, então fica um conflito e uma força muito atuante se não tivermos a vontade de buscar um entendimento. Marte e Júpiter vai até 10 de agosto e isso é classicamente aquele dar o passo maior do que a perna e é de uma autoconfiança muito grande, se empolgar demais, acreditando que dá conta, e isso daí você pode realmente tropeçar nos próprios pés, né? Por isso, atente bem a realidade que você está, o que realmente está acontecendo à sua volta, para que esse excesso de confiança não traia a si mesmo. Não faça com que você dê esse salto maior e depois você tenha que realmente criar outras estratégias para conseguir recuperar e restaurar tudo que você pode colocar a perder numa precipitação. E Marte e Plutão vai até dia 22 de agosto. E aí que é interessante porque é um alerta vermelho mesmo. É um alerta para situações críticas e aspectos de grande risco. Transformações em situações já tensas, tende sim a caminhar aí, se não tivermos controle emocional para desfechos extremamente ruins. Isso é muito importante da gente perceber, que a gente fica muito mais reativo quando a gente passa pela influência desse aspecto. E mesmo que não tenha uma crise, a gente acaba criando uma crise porque a frequência é essa e isso rebate para relacionamento, para a vida pessoal, para o coletivo, para aquele cansaço maior, um desgaste, né? um gasto de energia extra. E eu prefiro mesmo me apoiar no lado positivo de tudo isso, desse aspecto de Marte e Plutão, que é a força capaz de gerar a transformação necessária. Mas essa transformação é interna, não é externa. Não adianta querer mudar externamente enquanto internamente você ainda sabe o que precisa ser mexido. Então eu espero mesmo que junto desse aspecto todo, uma aproximação de Mercúrio com o Sol traga aí a possibilidade de clareza, porque esse aspecto já de aproximação de Mercúrio com o Sol dispara de uma forma harmônica aí essa possibilidade de melhorar o humor. E sabe aquele papo também de retrógrados? Pois é, como se não bastasse Júpiter, Saturno, Plutão e Netuno, vem aí a partir do dia 16 Urano retrógrado. E isso vai fazer com que repensemos na nossa questão de liberdade, desse respeito do que é o espaço do outro e de como eu me interajo com o outro. Urano é muito ligado com o todo, com o coletivo. E uma forma também de repensarmos nos significados e avanços justamente de todos os progressos que já fizemos até aqui. E Urano então coloca a gente nesse ponto de reavaliação de quanto e como você realmente vem prosperando e conduzindo os seus dias. E ainda tem muita coisa, né, que paira aí para esse mês. Após 15 dias de Mercúrio em Leão, quando ele ingressar em Virgem, que será no dia 21, logo em seguida parece que ele entrou em Virgem para esperar o Sol ingressar,
que é onde ele cria esse aspecto harmonioso. Ele entra em Virgem, mais cedo, né, antes do Sol, e é como se uma luminosidade, uma exuberância aí de Leão, ela é substituída sim pela praticidade e pela eficácia virginiana. Então é muito positivo o Mercúrio no momento desse ingresso junto com o Sol. A chance realmente de, a partir do dia 21, 22, você executar, você realizar. É signo da Virgem é terra, né? E ele pede realização, concretização. Nesse período também Marte estará caminhando para os últimos graus de Áries, caminhando nos graus de Áries, não para os últimos graus. E ele entra de novo numa fase de grande mau humor. Então a gente percebe que Marte realmente vai ter um destaque muito grande, porque logo em setembro ele vai ficar retrógrado. Então assim, a atenção principal fica por conta dessa agitação, da inquietação, da paciência e da impaciência que Marte o tempo todo fica nos destacando. As situações elas vão acontecer. O ponto principal é o seu posicionamento, a forma como você fala e age, a coragem que você tem. O impulso de Marte sempre é de coragem, é audacioso. Mas a grande questão que a gente vem lidando hoje é como a gente às vezes passa por cima do outro, passa por cima da opinião mesmo, passa por cima E esse do outro é os mais próximos, principalmente, né? Há situações em que realmente você vai fazendo e precisa ter uma atenção com os efeitos que vão surgindo, para que se corrija aquilo que realmente seja importante. Mas o principal tenha sempre em mente aonde você quer chegar. E atenção a toda forma impulsiva e reativa que ele vem impulsionado por Marte, para não realmente prejudicar alguém que faça muito sentido na tua vida. Porque isso vai acontecer se você não tiver atenção com a realidade. E a realidade é o hoje, é os pés no chão onde você toca. E realmente dentro dessa história toda de 2020 que estamos vivendo, ainda nessas definições indefinidas, nessas decisões indecisas, a gente vê ainda esse mês de agosto acontecendo muita discrepância de argumentos, de ideias, muitas discussões, brigas, isso no âmbito coletivo. E se está no âmbito coletivo, a gente tem essa tendência de entrar nessa frequência. E é para isso que a pontuação, né, pontuar a astrologia aí de uma forma desses aspectos que se formam, é a oportunidade de trazermos essas tendências para um questionamento pessoal. Questione as áreas da sua vida, questione o seu momento atual, questione a si mesmo, busque cada vez mais saber de si mesmo, como você atua quando é contrariado, como você reage quando você não é aceito em determinada situação, ou é a sua percepção de não ser aceito, como você age quando algo sai errado, você comete uma falha, e de que maneira você se cobra, as exigências que você tem para consigo mesmo, o que você faz para ou corrigir ou muitas vezes ocultar e esconder isso que está acontecendo. Perceba esse todo. Esse mês ainda é um mês de sol. Leão vai até o dia 22 aí, quando entra em Virgem. Então a gente tem ainda pela frente 22 dias para realmente colocarmos aí essa clareza do nosso eu interior. O sol é iluminação. E o mês de agosto ele termina com uma tremenda dualidade que pede escolhas conscientes. Vênus, que é a deusa do amor, ela se opõe a Júpiter e Plutão ao mesmo tempo que ela entra numa harmonia com Netuno. Isso significa basicamente situações de encantamento que são postas à prova. A prova em relação à sua capacidade de sobrevivência.
Então, o idealismo versus a realidade, aquela noção de ai, tudo vai dar certo versus realmente aquilo que você vive. Isso tanto no âmbito, tanto nas questões pessoais de relacionamento, quanto nas questões financeiras. É uma tensão com os gastos, com a forma como você investe, aplica. E junto desse aspecto, né, há um triângulo se formando, que eu considero muito bonito, muito positivo, entre Mercúrio, Urano e Júpiter. Isso possibilita ver as questões de uma maneira mais aberta, positiva, vislumbrando novos rumos, novos horizontes. Por isso que esse aspecto muito positivo, se contrapondo à dualidade venusiana aí, pode trazer aí, se você mantiver os seus pés firmes na realidade, ter consciência realmente daquilo que você deseja fazer e fazer, sair do eu quero, eu queria, eu poderia, não, vai para o eu faço, eu declaro, eu me entrego e realizo. Todos estão no signo de terra. E quando esses encontros acontecem no signo de terra, principalmente que vai ser nos últimos dias do mês de agosto, quando Mercúrio vai criar aí um aspecto oposto daí a Netuno, ele deixa muito fácil de confundirmos esse idealismo com a realidade pontual, factível, aquela que realmente é de fato. Então, se você realmente estiver consciente, vai ser muito fácil de você perceber o que está sendo idealizado com aquilo que é uma realidade verdadeira. E aí ninguém te segura, realmente tudo se encaixa, porque você entra nas frequências da engrenagem do universo, trabalhando aquilo que ele traz como um desafio, que será um degrau, e não como um desafio que vai te prejudicar ou te colocar numa situação ruim. O olhar sempre para dentro, isso sempre vamos falar, repetir e pontuar. Resumindo então, esse é um mês em que temos começo agora, lua cheia, aquário e leão, coletivo e individual, se olhando de frente, Mercúrio que ingressa em leão a partir aí de quarta-feira, Vênus em câncer a partir de sábado, Urano que fica retrógrado a partir do meio do mês, Marte em Áries, num embate tremendo com Júpiter, Plutão, no final do mês com Netuno, Mercúrio também fazendo seus aspectos que pedem a atenção com a nossa comunicação. E tudo parte do princípio de como realmente nos expressamos. E essa é a nossa dica do mês. Para todo mundo, uma boa semana, um bom mês, que seja de grandiosos insights, ideias, de muita ação, de muita realização. E a gente vai conversando durante o mês aí, pontuando alguns aspectos mais marcantes, os ingressos de planetas em novos signos, destacando aí o que realmente pode chamar mais a nossa atenção. Grande beijo, um forte abraço, fiquem com Deus.